Olá, bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Relembrando um pouquinho aqui a respeito das medidas de tendência central. É um assunto mais voltado aí para a estatística. As medidas de tendência central são a média aritmética, a mediana e a moda, tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre a média ponderada, tá? Mas quando for especificado medidas de tendência central, serão essas três medidas aqui, tá? Bom, a média aritmética, ela pode ser representada por um X maiúsculo e com uma barra em cima. Mas vamos representar aqui como MA, média aritmética. Então, por exemplo, tirar a média desses números aqui, ó, eu coloco a média e eu faço a soma de todos eles. 22 mais 20 mais 21 mais 24 mais 20 e divido pelo total deles. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Então eu divido por 5. Aí eu somo todos eles aqui, fazendo a calculadora para ganhar tempo. 22 mais 20 mais 21 mais 24 mais 20 dá 107 dividido por 5, isso vai ser igual a 21,4. Então essa aqui é a média aritmética desses 5 números, tá? Bom, então a média aritmética é você pegar a quantidade de itens que você tem, somar e dividir por eles. No caso aqui eu dividi por 5 porque tinha 5 números. Se fossem 8 números, dividiria por 8 e assim por diante, tá? Bom, a mediana, geralmente a gente pega o número que está no meio, tá? Mas tem um problema. Para a gente pegar o número que está no meio, a gente coloca esses números no que a gente chama de rol. Esse rol, ele pode ser escrito ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, se eu for olhar aqui, ó, fazendo o rol desses números, o meu menor número é o 20. Então, eu coloco 20, o próximo número é outro 20, eu escrevo duas vezes o 20, depois o 21, depois o 22 e por último o 24. Então a mediana é aquele número que está no centro, ou seja, é o 21, é o número que está no meio, tá? Então eu vou dizer que a minha mediana é igual a 21. Agora tem um porém. Aqui eu tenho uma quantidade ímpar de números. Eu tenho 5 números, tá? Quando eu tiver uma quantidade par de números, após escrever esses números no rol, eu pego os dois valores centrais, somo e divido por 2, tá? Mas eu não vou fazer aqui não. Por que não? Isso aqui é um assunto do ensino fundamental e para entrar na estatística aí do terceiro ano, a gente apenas está relembrando como fazer essas medidas de tendência central, tá bom? Bom, por último aqui a moda. A moda, na minha opinião, é o mais fácil. Representado por MO, é aquele número ou aqueles números que se repetem mais vezes. Então, se eu olhar aqui, ó, o 20, ele se repete duas vezes, não é? Então, a minha moda é o 20, beleza? Bom, trocar de folhinha aqui. Falar um pouquinho sobre média ponderada. Vamos lá. Tem um exercício.
No decorrer do bimestre, um aluno obteve 6,5 na prova, valendo peso 2, 7 na pesquisa, com peso 3, 6 no debate, com peso 1, e 7 no trabalho, peso 2. Qual será a média desse aluno? Quando isto acontecer, envolvendo pesos, eu não vou tirar a média aritmética, eu vou fazer a média ponderada. Essa média ponderada, ela vai ser o seguinte, tá? Vou colocar aqui, MP de média ponderada. Eu vou pegar cada nota desse aluno, no caso aqui, ó, 6,5, e multiplicar pelo peso. 6,5 mais o peso é 2. Então, eu pego a nota dele e multiplico por 2. Mais a nota 7 da pesquisa e multiplico pelo peso dessa nota, que é 3. Mais 6 do debate e multiplico pelo peso da nota, que é 1. Mais 7 do trabalho e multiplico pelo peso da nota, que é 2. Tudo isso eu irei dividir pela soma dos pesos. Então, ó, peso 2. Então, vou fazer 2 mais peso 3 mais peso 1 mais peso 2. Então, minha média ponderada então, eu vou somar, aliás, vou multiplicar, depois somar, tá? E dividir pelo resultado daqui do denominador. Então, 6,5 vezes 2. Aqui eu vou ter 13. Eu estou colocando vírgula só para manter a linha de raciocínio do decimal, tá? 7 vezes 3, 21. 6 vezes 1, 6. E 7 vezes 2, 14. Dividido. Aí eu faço aqui a soma dos pesos. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 2, 8. Então, a média ponderada vai ser igual a 13 mais 21 mais 6 mais 14. 54 dividido por 8. Então, a média desse aluno é 6,75, tá bom? Então, recapitulando. Medidas de tendência central. Média aritmética, mediana e a moda, tá? E a gente pode colocar a média ponderada. A média ponderada, a gente pega, no caso aqui, né, a nota a nota do aluno, multiplica pelo peso dessa nota e o denominador, eu não vou somar as notas, cuidado, eu vou somar os pesos, tá bom? Procurem dar uma estudada aí em tudo que vocês já viram sobre dados estatísticos e porcentagens também, tá certo? É isso aí.